Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o pastor Antônio. Vamos falar hoje sobre a palavra religião. A palavra religião não está na Bíblia. Vou estar lendo aqui, eu fiz uma pesquisa. Vamos lá então, vamos amadurecer essa ideia. Origem da palavra religião. Do latim religio, que significa louvor e reverência aos deuses. A palavra religião existe no dicionário da língua portuguesa aproximadamente desde o século XIII. O termo religião. Religio estava presente em geral no cotidiano romano. No hebraico não existe esse conceito. A palavra religião é desconhecida no hebraico. Religião é um termo do latim e gentílico. Nas escrituras está a palavra servir, serviço e adorar. No caso gentílico, para vocês entenderem, quando a Bíblia está falando de gentios, gentílico, é o povo que não pertence à nação Israel, que não é natural israelense. Muito bem, nós entendemos, deixa eu subir aqui um pouquinho o texto, nós entendemos que religião é um nome para todo aquele que professa uma fé. Hoje é muito comum catalogar costumes e crenças, colocam nomes difíceis, eles dividem em nomenclatura e temas alguns, e também temas alguns assuntos. Exemplo, espiritualidade. Você já deve ter escutado ali no meio corporativo, na empresa que você trabalha, esse termo espiritualidade. É muito comum e corriqueiro nos nossos dias de hoje. É um termo neutro e universalista. E também ele aproxima muito do ecumenismo. Ecumenismo, para quem não sabe, é um trabalho que a Igreja Católica Apostólica Romana faz para unir todas as crenças. Então, eles acreditam que todas as crenças estão assim falando de Deus, do Deus verdadeiro e da forma deles, e eles aceitam. Mas o Evangelho, ele não ensina assim. Pelo contrário, o Evangelho é único. Muito bem. Como eu disse, espiritualidade é um termo neutro e universalista. Ele surgiu nos anos 90, abrangendo mais uma filosofia de vida e diversas crenças. Se você pesquisar este termo, que é moda no meio corporativo, saúde, glória a Deus, eles não sabem explicar. Não tem um consenso, são assuntos que não têm nada a ver com o ensino de Jesus. Religião, o que é? Vamos subir um pouquinho mais aqui. 1. É um determinado sistema de ideias, de fé e de culto. 2. Consiste em crenças e práticas organizadas ou não. Muito bem. O termo religião é uma palavra que diversifica as crenças. Vemos aí um motivo que Agostinho, influenciado pelo costume da época, escreveu o livro A Verdadeira Religião, Santo Agostinho, os pais da fé, nossos pais da fé. Ele é de 354 DC, depois de Cristo, e o termo religião era presente na época. Alguns entendem que o homem tem que ter uma religião. Isto ocorre muito nos nossos dias. E neste entendimento ele vai à procura de algo que lhe agrada para satisfazer o seu ego. Neste entendimento é que vem a cilada, onde se envolve com ensinos de demônios, doutrinas de homens e espíritos enganadores. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, ali no Novo Testamento: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A religião tem muito a ver com a verdade de cada um, isto é, relativismo. Para quem não sabe, relativismo é um termo também que muito corriqueiro nos nossos dias. Cada um tem uma verdade. A pessoa diz para você, a sua verdade pode não ser a minha verdade. Isso, na verdade, esse termo relativismo, ele surgiu no meio sofístico. Lá numa escola que tinha ali entre os filósofos, e aí alguns aí estão
praticamente revivendo aí essas ideias aí que é praticamente um absurdo, na verdade confunde muitas pessoas. Mas nós vamos falar sobre relativismo. Por isso que a matéria, né, no meio acadêmico, a ciência da religião, está buscando até hoje a verdade nas religiões. Incentiva a estudar todas as religiões. E nunca vai encontrar a verdade. Porque a verdade já está. E a verdade é Jesus. Lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Religião na Bíblia. Vamos lá agora. Aparece no livro de Tiago e Atos, na maioria das traduções, em total de 7 vezes, que foi traduzido do grego para o português. Vamos transliterar essa palavra. Eu não entendo muito do grego, mas a gente tem uma noção. A palavra grega que é traduzida por religião é tereskia ou tereskos. E também a palavra sebomai, traduzido como religiosos na língua portuguesa. Na versão ACF da Bíblia, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Está traduzido religioso e religião, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Não vou citar os 7 versículos, mas apenas alguns versículos aqui para entendermos. Na versão do hebraico pró-transliterado, que nós encontramos aí na internet, se alguém entre vós cuida ser devoto, no lugar de religioso está devoto, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a devoção desse é vã. Devoto e devoção. É como está traduzido, né? Tiago 1,26 aqui para o hebraico. Agora, na versão aramaica, a língua oficial dos apóstolos e de Jesus e do povo de Israel, no cotidiano, ela está bem clara também. E se um homem pensa que serve a Elohim e não segura a sua língua, mas o coração deste o engana, esse seu serviço é inútil. Então, no lugar de traduzir religioso ou religião, está serve ou serviço, que é a língua, que é a língua praticamente assim, ali dos apóstolos. Então, não existe essa palavra religião, né, ali praticamente no cotidiano. Na versão Strong, né, a Bíblia de Strong, ali Atos capítulo 17, 4, grande multidão de gregos piedosos, né? Na verdade, foi traduzido piedosos a palavra do grego sabomai, sebomai, né? Foi traduzido para piedosos, mas se você ver na Bíblia ACF, está lá religiosos ainda. Então, ali é uma tradução muito fraca. Em Tiago e em Atos, a palavra grega traduzida como religião é uma tradução para o português, como eu disse, é fraca. No aramaico não existe essa palavra, como também no hebraico. O correto é devoto, servir e serviço. E por isso que muitos pastores, quando lê o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, ele para poder explicar, assim, explanar esses 2 versículos, ele se atrapalha um pouco, porque a palavra religião não tem nada a ver com o evangelho. Vamos concluir isso então. A palavra religião ou religioso na Bíblia dificulta o entendimento na visão do evangelho, como eu disse agora. Eu fico com a tradução no aramaico do hebraico, devoto, servir ou serviço. Por isso que muitos pastores, né, gastam papel e caneta para tentar explicar Tiago capítulo 1, verso 26 e 27. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Religião, os homens procuram. Evangelho, Jesus está chamando para o reino. Religião, os homens escolhem o melhor para si. Evangelho, você é chamado para renunciar o pecado e se arrepender. Religião, é ensino de homens e de entidades ou espíritos desconhecidos. Evangelho é ensinado pelo Messias. O Messias que Deus
enviou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Religião serve a deuses, entidades, imagens, ídolos e símbolos. Evangelho adora a Deus em espírito e em verdade. Não somos religião, somos portadores de boas novas de Jesus. Então, o Evangelho não é religião. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Compartilhe, curte, comente e que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Obrigado.